Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 36. Livro do profeta Jeremias, capítulo 36, versículos 27 e 28. Enquanto os irmãos localizam o texto bíblico, a minha palavra de gratidão a Deus por poder retornar a esta casa, louvar a Deus pela liderança da igreja, reverendo pastor Osmar José da Silva, que é uma referência para nós, bem como pastor Osmar Goulart, que nós amamos, temos um carinho muito grande, pastor, pelo senhor, eu e minha casa. Eu quero aproveitar esse momento de considerações iniciais e parabenizar o Ministério de Louvor. Lindo demais. Parabéns os músicos, irmãos e todos os departamentos que louvaram a Deus. Eu gosto de observar e liturgicamente, pastor, excelente, liturgicamente o culto. Deus abençoe. A gente está aqui e aprende, observando, sentado ali e aprendendo. Isso é muito bom. Quantos encontraram o texto bíblico? Jeremias 36, 27 e 28. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, ao qual o rei de Judá queimou. Amém? Antes de se assentar, diga após mim: é tempo de recomeçar. Tome seu assento, muito obrigado. Minha esposa me acompanha, está em algum lugar com a Helena. Helena fez um aninho e eu descobri uma coisa, irmãos: ela é pentecostal. Não tem jeito. Queridos, quando eu buscava em meu coração uma mensagem a trazer nesta noite, o Espírito Santo me fez lembrar deste texto. Falar do profeta Jeremias é um tanto quanto fácil. Alguém que tem história, alguém que marcou a história e o tempo em que viveu. O ministério de Jeremias tem uma duração de 44 anos. Ele dura do tempo do reinado do rei Josias e vai até o período do reinado do rei Zedequias. Jeremias é conhecido como profeta das lágrimas. Profeta das lágrimas, pois o tempo em que ele viveu e foi levantado por Deus trouxe situações em seu ministério, em sua vida, que lhe fez ter este ponto de referência: profeta das lágrimas ou profeta chorão. Jeremias tem a sua história iniciada no capítulo 1, quando Deus faz um chamamento a esse profeta. E o chamamento de Deus, à primeira instância, acaba constrangendo Jeremias de tal forma que dentro do seu coração
ele propôs em rejeitar o chamamento de Deus para a função de profeta. É sabido de todos que Jeremias era filho de sacerdote. Queremos entender que, sendo filho de sacerdote, ele poderia se tornar um sacerdote também um dia. Porém, o chamado de Deus na vida de Jeremias foi com o ministério profético. E Jeremias desenvolve o seu ministério contemporaneamente com o profeta Isaías e o profeta Ezequiel. O interessante é que, dentro do período da história, do tempo de vida, de ministério de Jeremias, muitas profecias Deus entregou a ele, a fim de ser repassada ao povo de Deus. A maioria das profecias que ele recebe era sobre arrependimento. Sobre arrependimento. Eu penso ser interessante a maneira que Deus usava o profeta Jeremias, cumprindo palavra por palavra, no momento do chamamento, quando ele diz: Jeremias, as nações te dei por profeta. Ou seja, eu te entreguei para as nações para ser profeta. O texto em que lemos, Jeremias recebe uma ordem de Deus. E a ordem de Deus era: Jeremias, escreva todas as profecias que eu te entreguei até o dia de hoje, escreve num livro, num rolo, registra todas as mensagens que eu te entreguei até o dia de hoje. Porém, nesse período, Jeremias estava escondido. A Bíblia diz que ele estava encerrado, escondido justamente pela figura que ele representava nesse período. Então, Deus dá autorização a Jeremias que chamasse um escriba. Então, Jeremias chama Baruque para escrever. À medida que Jeremias ditava a profecia, Baruque escrevia. À medida que Jeremias ditava a profecia, Baruque escrevia. E assim foi escrito as profecias, a história, o chamamento de Jeremias naquele rolo. Jeremias, quando encerra aquele rolo, ele espera o tempo oportuno para que o rolo fosse lido diante do povo de Deus e principalmente diante do rei e dos príncipes daquela nação. A Bíblia diz que chegou o dia do jejum, o dia do jejum que provavelmente um dia designado para um momento de crise, um momento de seca. O rei convocou um jejum de arrependimento. Jeremias olha e diz: chegou a nossa vez, Baruque. Nós temos um rolo para trazer à memória do povo o que eles precisam cumprir, o que eles precisam fazer, o que eles precisam executar. Vai lá, Baruque, eu não posso, mas você pode ir. Faça questão de ler a profecia diante do povo e, se possível, diante do rei. Diz o texto que Baruque vai no dia de culto e fica à porta da casa do Senhor e começa a ler aquele rolo, as profecias, desde o início
que Jeremias começou o ministério profético até o final, ele começou a ler tudo que Deus havia entregue a Jeremias, e Jeremias ditado a Baruque. Preste atenção, a princípio, o povo não deu crédito àquilo que Baruque estava falando. Passavam de um lado para o outro e não davam crédito àquilo que Baruque estava dizendo. Porém, um dos príncipes, por nome de Micaías, que estava passando, parou para ouvir o que Baruque estava lendo e disse: espera aí, o que esse moço está lendo é muito importante. É palavras do profeta Jeremias, é um direcionamento, é uma orientação. E ele chega até os escribas, e relata a situação, e eles vão lá até Baruque e diz: Baruque, o que você está lendo é importante. Nós vamos pegar este rolo, levar diante do rei, para ver o que o rei diz a respeito do que está escrito neste livro. Olha que interessante, Baruque fica feliz, pois o objetivo que ele tinha era justamente esse: pegar as palavras que Jeremias ditou e trazer diante do rei. E isso foi feito. A Bíblia diz que era uma noite de inverno. O rei estava deitado perto de uma lareira, se aquecendo do frio. E quando os príncipes chegaram com o rolo que Jeremias havia escrito por intermédio de Baruque, entregam ao rei, entendendo ser algo importante. O rei pega, começa a ler, e lê, e lê, e todos estão esperando a reação do rei. Todos estão esperando a palavra que o rei daria a respeito daquele rolo que fora escrito por Jeremias. De repente, o rei começa a rasgar aquele rolo, lia um pedaço, cortava ou rasgava e jogava no fogo. Lia mais um pedaço, rasgava e jogava no fogo. Lia mais um trecho, rasgava e jogava no fogo. Baruque, quando vê esta cena, pois a atitude esperada do rei era rasgar as suas vestes, em simbolismo de aceitação às palavras do profeta. Porém não foi feito isso. O rolo de Jeremias estava rasgado e estava queimado. Baruque sai da presença do rei com a seguinte instrução: volte lá, diga para o teu senhor, para Jeremias, que se ele não parar de trazer estas palavras até nós, eu vou dar um jeito de encontrá-lo e ele não sairá vivo desta situação. Baruque apressadamente sai, desesperadamente, e vai ao encontro de Jeremias. Quando ele chega diante de Jeremias, os irmãos imaginem, Jeremias está um tanto quanto curioso por aquilo que tinha acontecido. E a primeira pergunta é: Baruque, deu certo? Conseguiu ler o rolo diante do rei? Baruque, conseguiu entregar o rolo que eu escrevi, palavras que o próprio Deus entregou a mim, para ser ministrada à nação? Baruque disse: consegui, sim senhor, consegui. Oh, que maravilha, Baruque! O rei viu,
E cadê o rolo? Você pegou? Tem um porém, Jeremias. Eu li diante do povo, eu li o rolo diante dos príncipes, eu li o rolo diante do rei. Porém o rei não aceitou as suas palavras. Ele rasgou e ele jogou no fogo o rolo que você recebeu de Deus. A tua história que estava escrita naquele rolo está queimada. Jeremias tem um primeiro impacto com aquela informação, pois escrever o rolo demandou tempo, esforço. Escrever aquele rolo não foi da noite para o dia. N situações aconteceram para que aquele rolo fosse escrito. E agora o rei havia rasgado e jogado no fogo, queimado a história de Jeremias. Tem alguém comigo? Vai começar agora. Quando Jeremias pensa que a história havia acabado, que a situação havia sido colocada a um ponto final, ele se revolta e diz: como assim? Por que Deus permitiu que eu escrevesse o livro para que fosse queimado pelo rei? Qual é a intenção? Qual a intenção? Qual é o propósito que Deus tinha com isso? E o mais lindo entra agora, quando Deus fala dentro do esconderijo que estava Jeremias e diz: Jeremias, pois não, Senhor. Sabe o rolo que eu te entreguei que foi queimado? Sim, ó Deus. Ele não existe mais, não. E o que eu devo fazer, Senhor? Pegue um outro rolo, porque eu vou ditar tudo de novo para você. Porém, agora eu vou acrescentar algumas coisas a mais neste rolo. Pastor, qual é a mensagem, aleluia, que o Senhor quer trazer aos corações nesta noite? É simples, é rápida, é fácil. Eu não sei o que aconteceu com a tua história até aqui. Este rolo hoje representa o livro da tua história. E quantas das vezes você caprichou em escrever a história? Quantas das vezes você achou estar no controle da situação, da história da tua vida? Quantas das vezes você achou que a história estava indo muito bem, estava tudo dando muito certo, mas de repente, esse rei tipifica nesta mensagem hoje o inimigo das nossas almas, que pega o rolo da tua história, rasga e joga no fogo, achando que pode pôr um ponto final na história que Deus tem com você, achando que tem a autoridade de destruir a história que você escreveu até o dia de hoje.
mas em oração, o Espírito Santo, que eu já posso sentir nesta noite, neste lugar, disse para mim: diga para de Sorocaba que a tua história não está encerrada. Sou eu, Deus, que estou pegando um rolo novo para entregar na mão de crente nesta noite, para a história ser escrita de novo. O inimigo pode até se levantar para queimar a história que você escreveu, mas em nome de Jesus, a história da tua família não acabou. Alaite Kamassúria, eu sinto a presença dele aqui. A história do teu casamento não acabou, a história dos teus filhos não acabou. Deus está entregando um rolo novo nesta noite para dizer: escreve, porque eu vou ditar uma nova história. Tem história nova de Deus aqui. Tem história nova de Deus sendo entregue para de Sorocaba nesta noite. É tempo de recomeçar. Ei, em nome de Jesus, a tua vida profissional, a tua profissão, quem sabe eu estou pregando para alguém que está dizendo: Senhor, está começando mais uma semana, eu não sei nem para onde correr amanhã, eu não sei nem que porta bater, aleluia, a minha vida profissional está acabada, mas diz o Senhor nesta noite: oh aleluia, receba a tua nova história hoje, receba um livro em branco hoje, para você escrever tudo de novo. Tem alguém que está recebendo esta mensagem? Quem sabe tem alguém que está dizendo: eu não quero mais ser crente, esse negócio de ser crente não é para mim. Esse negócio de ser crente não é para mim. Parece que a minha história foi encerrada. Em nome de Jesus, receba esta palavra, porque eu posso ver pelos olhos da fé um livro em branco sendo entregue nas tuas mãos, para você começar a escrever tudinho de novo. Oh, coisa boa de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de recomeço, porque o teu Deus é um Deus de nova história, porque o teu Deus é um Deus que tudo faz, é um Deus que te dá um rolo novo, uma caneta nova e escreve a tua história de novo. Há tempos atrás, eu ouvi uma ilustração e quero compartilhar no contexto dessa mensagem ao teu coração. Existia um professor de educação física desviado da igreja. Um dia ele foi crente, mas as amizades, os dias, o tempo, o afastou dos caminhos do Senhor, de tal maneira que ele estava nesta situação, achando que sua história com Deus havia sido encerrada. Ele era professor de educação física, dava aulas de natação, e um dia de muito calor, ele tinha a chave da escola onde ele dava aula. Ele decide ir para a escola para dar uns mergulhos. Estava muito calor, e como ele sabia, conhecia tudo, ele entra naquela escola, sem acender as luzes. Ele vai até a beira daquela piscina, e quando ele estava ali, a lua estava refletindo,
E ele sobe em um lugar mais elevado para mergulhar. Mas quando ele vai fazer um movimento de mergulho, ele observa que o reflexo que estava sobre ele refletia uma cruz dentro daquela piscina. Ele olhou e disse: um dia eu fui crente, um dia eu fui encontrado por Jesus, agora a minha alma não tem paz, eu não tenho mais alegria nenhuma de viver. Quando ele está olhando para aquela situação, ele decide não mergulhar mais, e sai e senta na beira daquela piscina e começa a chorar. Chorar e lembrar de quando ele vinha para o culto e Deus falava com ele, de quando ele entrava dentro da igreja e o Espírito Santo enchia o seu coração através dos louvores da palavra. E de repente, ele resolve passar a mão na água. Quando ele passa a mão na água, ele observa que não tinha água naquela piscina. Aquela tarde, a equipe de manutenção havia esvaziado a piscina para fazer a manutenção. Ele, sem saber, antes de mergulhar, ele olhou para a cruz e um rolo novo foi entregue nas suas mãos. Aleluia. Um rolo novo no ato, no momento em que ele foi mergulhar, poderia ser o fim, mas quando ele olhou para a cruz, um rolo novo, uma história nova foi entregue nas suas mãos. Eu não sei para quem nesta noite o Espírito Santo está falando. Eu não sei se é com a 100ª ovelha, ou se é com o filho pródigo, ou se é, aleluia, com a dracma que se perdeu. Mas o que eu sei é que o céu nesta noite tem um livro novo para a tua história. Amandará. A cruz tem um acesso novo para a tua história. A tua história não terminará assim. Deus tem algo novo para fazer. Oh, aleluia. Se coloque de pé com a permissão dos nossos pastores. Oh, aleluia. Quem sabe você entrou aqui hoje dizendo: eu não tenho mais história. Eu não tenho mais história. Mas você veio para o lugar certo. Porque o Deus que entrega uma nova história, Ele está aqui nesta noite para fazer com você. Com autorização prévia do nosso pastor, eu quero fazer o primeiro convite nesta noite. Para você que quer escrever uma nova história com Cristo. A partir de hoje você vai viver uma história nova com Jesus. Cadê a primeira vida? Que quer entregar a sua vida para Jesus e dizer: olha aí, está vindo em lágrima. Tem crente ainda que se alegra com almas, irmãos. Lima Shurimikai. Lema Surimahas. Cadê a segunda alma que nesta noite quer receber uma história nova da parte de Deus para a tua vida? Eu estou te esperando aqui. Cadê a segunda vida? Dá tempo, se você estiver na galeria, dá tempo ainda, vem correndo, porque o céu está te esperando aqui. Oh, aleluia. O céu está te esperando. Cadê a segunda alma nesta noite? Nós temos uma alma em lágrimas aqui, dizendo: eu quero uma nova história. O tempo não nos espera. Venha em nome de Jesus.
Não fique no teu lugar, não fique no teu lugar. Se você quer escrever uma nova história, venha, venha, venha. Jesus conhece o seu interior também. Dá tempo, eu estou te esperando. Quantas vezes você caiu, Quando mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, cadê a segunda alma para Jesus? Em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas agora, e que você venha tomar a decisão, a melhor decisão da tua vida. Olhe para a cruz tem uma nova história para você nesta noite. O céu está te esperando aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero fazer o segundo convite. Pastor, eu já sou crente há muitos anos, mas eu sinto que alguma área da minha vida está queimada, está rasgada. Se você crê que Deus tem algo novo para entregar hoje para você, eu te espero no altar. Vem. Aleluia. Aleluia. Se você crê que Deus tem um rolo novo para entregar a você hoje aqui, vença a sua timidez. Nós vamos orar por você, e no nome de Jesus, essa história nova começará a ser escrita hoje. Aleluia. Olha aí, tem gente vindo. Isso aqui é para quem crê, é para quem crê. Aleluia. Aleluia. Ele não desiste de você. Ainda dá tempo, venha. Deus tem uma história nova para você. Ele não desiste de você. Ele não desiste da tua casa. Ele não desiste da tua família. Ele não desiste, aleluia, do ministério que Ele entregou na tua mão. Satanás até quer colocar na tua mente que acabou, que é o fim, que não tem mais jeito. Mas o céu nesta noite me trouxe aqui para dizer que a nova história de Deus está começando a ser escrita hoje na tua vida. Dá tempo de você vir. Eu tenho mais 1 minuto para te esperar aqui. E o Espírito Santo está dizendo que tem mais alguém. Demachúria. O Espírito, menarrácia e calamassúria. Olha aí. Estou sentindo uma graça de Deus tremenda aqui nesse altar. Eu estou sentindo uma graça de Deus tremenda aqui nesse altar. Cadê você? Cadê você? Ainda dá tempo. Não fique no teu lugar, venha, porque Deus está entregando uma história nova aqui. Deixa eu perguntar aqui. Quantos de vocês aqui não são crentes, não servem a Deus ou estão afastados da igreja? Nós temos
a nossa irmã que está entregando a vida para Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que veio para entregar a vida para Jesus? Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém na nave da igreja que hoje está dizendo: eu quero viver com Jesus? Só dê um sinal com a tua mão. Pastor, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus, mas hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Temos alguém? Você crê que nesta oração Deus está dando saúde para pessoas aqui? Deus está escrevendo história nova na tua saúde aqui. O espírito da depressão está indo embora. O que os remédios não resolvem, o Espírito Santo está resolvendo agora aqui. Eu recebo a autoridade do céu para entregar essa palavra agora. O que os Como é o nome dessa moça? Dessa aqui, como é o nome? Bem rapidinho. Como é teu nome, filha? Raíza. O que os médicos não resolveram, o que os remédios não resolvem, o Espírito Santo de Deus resolve hoje dentro do teu coração. Essa guerra espiritual que está dentro da tua mente, te confundindo todos os dias, que você entrou aqui hoje dizendo: eu não quero mais ser crente, eu não vou mais vir à igreja, é a última vez, não venho mais. O Espírito Santo está entregando uma história nova para você, para começar a ser escrita a partir de hoje. E tu verás que dentro da tua casa quem manda é Jesus. Satanás não vai destruir o que é teu. A tua família será restituída pelo céu. Confia lá. Alamachúria. A tua família será restituída pelo céu, porque tu és preciosa para o Senhor. Oh, pastor Osmar. Senhor nosso Deus, aqui estão essas almas. O Senhor é o Deus que cura as feridas da alma. O Senhor é o Deus que muda a sentença do inferno. Eu declaro no nome de Jesus, que haja cura agora, que haja milagres agora, que depressão bata em retirada, ansiedade bata em retirada agora, pelo poder do nome de Jesus, que haja milagres agora, Senhor, as almas que estão se entregando a Ti, Senhor, ajuda teus filhos a seguir nos teus caminhos. Escreve o nome deles no livro da vida, e que o teu nome seja glorificado para sempre. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele acaba o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Glória a Deus, graças a Deus, irmãos, graças a Deus por esta palavra, por estas vidas em lágrimas aqui na presença do Senhor. Há renovo de Deus, há uma nova história sendo construída, e coisas que o inimigo quis terminar e acabar, serão reescritas no poder do sangue e do nome de Jesus. Deus continue abençoando Pastor Sérgio, toda a sua casa, a sua família. Leve o abraço do nosso